Olá, minha gente! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Liliths, esse podcast que fala de mulheres que fizeram e que fazem história. Vamos lá para a parte 3 do livro Descolonizando Afetos, de Geni Nunes. E a gente vai para uma parte muito importante, que é os desafios da desconstrução, acolhendo inseguranças e angústias. E eu achei interessante porque ela traz o ponto desafios da prática. Então a gente vai olhar muito para esses pontos. Achei que ela trouxe muitas questões muito interessantes e aqui eu queria partilhar com vocês. Então vamos lá. Desafios da prática. Na página 111, Geni fala que pensa que o caminho da descolonização precisa ter sempre em perspectiva o acolhimento das nossas vulnerabilidades. Esse acolhimento, por sua vez, demanda um trabalho coletivo, não apenas individual. Por isso que é necessário que todas as lutas caminhem juntas. E aí é muito importante a gente pensar que não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo na desconstrução, em pensar, em repensar algumas questões que a gente traz como que a gente naturaliza e no caminho dessa desconstrução e descolonização. Então é muito interessante isso. E aqui ela traz um pouco da perspectiva de refletirmos sobre a ideia de que a desconstrução de modelos normativos seria algo possível apenas para pessoas privilegiadas, a quem atribua maior machismo e violência contra pessoas sexo-dissidentes por parte de pessoas empobrecidas e racializadas como não brancas. Uma atribuição que é racista e elitista. Uma pessoa branca e da elite econômica não necessariamente é mais consciente das questões sociais. Pelo contrário, pode até mesmo ser ativista na manutenção dos próprios privilégios. Isso é bem importante da gente pensar. E aí ela vai falar que como pessoas não monogâmicas, que eles têm também os mesmos desafios de lidar com o ciúme, a insegurança e a angústias diversas. A diferença é que eles buscam outros modos de lidar com esses processos, visando não cercear a autonomia alheia como a única forma de aplacar nossos medos, buscando não culpar e moralizar terceiro pelo que sentimos. Privilegiado não é quem busca desconstruir as violências, mas quem se sente confortável com elas e procura ativamente manter suas estruturas de poder. Vivemos em um tempo em que as velhas respostas já não estão dando conta das questões que nos afligem. Ao mesmo tempo, ainda é difícil encontrar referências de outras formas de viver e se relacionar consigo mesmo e com os demais, que vão além das respostas da monocultura. Então, que é muito desafiador nesse caminho da desconstrução, porque a gente não tem referências. Então, que a gente precisa ser uma luta coletiva, principalmente nesse sentido. Uma parte que eu acho muito maravilhosa que Geni aborda, dentre muitas outras, é reconhecendo a nossa interdependência, que é um outro ponto de desafios na prática, né? Assim, de que ela traz que há certos discursos neoliberais que pregam a independência como um progresso civilizatório também nas relações interpessoais. Só que nós somos seres. É importante a gente pensar que somos seres sociais e que a gente precisa do outro para viver e a gente precisa de muita coisa. A gente precisa do ar, a gente precisa da água, a gente precisa de tanta coisa. Então a gente precisa reconhecer essa nossa interdependência. E isso jamais é uma fraqueza. Então vamos continuar aqui. No amor romântico, a promessa é de que tudo seja suprido por uma única pessoa, seja para dar sentido à vida, seja para ser a única fonte a ser demandada para tudo. Assim como a terra, que quando abusivamente explorada se torna estéril, o amor também seca quando se toma dele toda a gota. O cuidado unilateral é extrativista. Eu acho essa parte sensacional. E aí é importante a gente entender que esse amor não vai suprir todas as nossas necessidades. A gente precisa se nutrir de outros espaços, de outras relações e de outros hobbies, enfim, de outros amores. E que esse cuidado, esse amor que seca quando é abusivamente explorado. Isso é importante nas relações. E aí ela traz: não há vergonha em precisar dos outros, humanos ou não humanos. Isso é sair do centro do mundo e assumir um papel de parte dele.
Circular o cuidado é reparação histórica também. Não precisamos dar conta de tudo, nem dar conta de tudo nem dar conta de sozinhas de nós mesmas. Interdependência é anticolonial, redistribuída também é autonomia. Então a gente precisa reconhecer a nossa interdependência, reconhecer, principalmente para nós mulheres que fomos muito ensinadas e muitas vezes pelas nossas histórias de vida, passamos por processos em que a gente se torna autossuficiente, mas a gente não precisa dar conta de tudo sozinha. A gente pode contar com apoio que seja da forma que for possível. Às vezes até um apoio pago, é o que eu digo para muitas mulheres no dia a dia do consultório, que às vezes é importante contar com um apoio profissional também, e isso também é rede de apoio. E aí, nesse sentido de contar com pessoas, de construir uma rede, de apoiar pessoas, mas também de ser apoiada. Isso é muito importante. E aí ela fala do exercício da coletividade, que nesse processo de descolonização, o exercício da coletividade é imprescindível. Isso tudo exige um trabalho emocional e psicossocial comunitário. Ela reforça muito a importância da coletividade. A noção colonial de exploração da terra, dos rios, das matas é a mesma que opera na exploração do nosso território-corpo, esgotando, cansando, exaurindo. Nessa lógica de que a gente precisa dar conta de tudo, de que a gente não precisa de ninguém, precisamos sim, e não tem vergonha nenhuma em reconhecer isso. A vida, porque afinal a vida é um laço de interdependências e para que seus fluxos se movimentem de maneira saudável é necessário que o cuidado seja reparador. Todos os seres merecem bem viver para além da sua utilidade, de sua funcionalidade para os outros. Que as expressões afetivas sejam também sobre transbordamentos em abundância e abundâncias, não apenas sobre faltas e necessidades. Então, desse cuidado reparador, que a gente precisa circular esse cuidado, a gente não precisa dar conta sozinho, enfim. Na descolonização dos afetos, o comprometimento não se restringe a uma relação, mas abrange todas. Não se trata apenas de incluir mais pessoas na categoria oficial, mas justamente de repensar o formato do compromisso. Por isso, precisamos abrir a palavra compromisso e ver a que ela, em geral, costuma aludir. Então, a gente precisa repensar essa questão de compromisso, se é só com essa relação monogâmica, né, afetiva sexual, e o compromisso com as demais relações, no sentido com as relações de amizade, por exemplo, e o comprometimento com essas outras relações. É muito importante a gente pensar sobre isso e ela traz até aqui que a luta anticolonial nos convida a um comprometimento com todos os seres, cuidando e sendo cuidados, sem que haja um vestibular especista e monogâmico orientando a quem merece dignidade. E aí é todos os seres que a gente traz, humanos e não humanos, que todos precisam de cuidado e a gente também precisa ser cuidado. É muito interessante todas essas perspectivas. E aí aqui vamos trazer na página 121 um outro ponto muito fundamental que ela fala de esquecimento. Falando em esquecimento, a memória tem dobras de indas e vindas. Como ensina o parente Daniel Munduruku, água parada apodrece e assim como ela, as emoções estagnadas também nos apodrecem por dentro. É importante que tenhamos memórias das pessoas, coisas e situações, mas também é importante o esquecimento. Deixar ir, deixar que a água siga seu fluxo, seu caminho da eterna mudança. Por vezes, quando nos deixamos levar pelo ressentimento, tentamos segurar a água, mesmo que saibamos os prejuízos de uma água parada, quase como um apego à virulência. É quando o nosso corpo se encaminha para esquecer e seguir em frente, parece que fazemos questão de impedir esse movimento, tentando relembrá-lo para refazer o sentido daquele apego. Mas é importante lembrar que o esquecimento pode ser muito reparador e saudável, pois não é tirando eternamente a casquinha da ferida que vamos nos proteger de novas dores. Que a memória seja da força e do fluxo sempre. E aqui é um ponto muito importante para a gente pensar que não é reconhecer
Não é reconhecer, não. Não é apagar o que você viveu. É importante se dar conta, passar por esse processo, reconhecer o que você viveu e elaborar essa dor. E nesse sentido do esquecimento, esse processo de elaboração é importante para que você siga. Claro que não tem como apagar o que você vai viver, mas é importante seguir, de não se apegar e não deixar essa água parada, como a Jenny traz aqui, né? E aí vamos falar um pouco sobre acolhendo a singularidade, que é um outro ponto que ela vai trazer aqui nessa parte final do livro. Atentar para o modo como somos amados numa relação é fundamental, mas ser amado de maneira saudável não significa ser amado do mesmo jeito que amamos. Usar a mesma medida para pessoas diferentes é um caminho que ora termina no desencanto, ora na homogeneização. Então é muito importante pensar que o seu modo de amar não é o mesmo modo de amar das pessoas com quem você se relaciona. Seja ela nas amizades, nas relações afetivos sexuais, seja ela nas relações familiares. Então é muito importante acolher essa singularidade. E que talvez a pessoa não vá atender aquilo que você espera justamente por isso. Porque a gente precisa entender que ela ama de uma forma diferente da nossa. Para além de acreditar que relações saudáveis são apenas aquelas compostas de pessoas iguais, ela bota até entre aspas, podemos celebrar as diferenças que nos constituem como a parte mais bonita dos vínculos amorosos. E é isso, na diferença que há a beleza, da gente valorizar as diferenças. E vamos falar aqui de um outro tópico, não monogamia e saúde mental. Na página 125, ela traz: quando se diz que o amor cura a depressão, vemos um cruzamento entre idealização e sobrecarga das relações românticas. Isso cria a expectativa de que o amor pode salvar, entre aspas, as pessoas de suas condições. Novamente, um ideal que fortalece os discursos capacitistas. Por essa linha, muitas pessoas evitam finalizar relações por pena ou compaixão por quem acreditam que não viverá sem elas. Há nisso um misto que pode envolver sentimentos elevados de alta importância com culpa e vergonha. Por outro lado, sentir que alguém está conosco por pena pode isso sim fragilizar a autoestima. Mas muita gente diz: não vou terminar porque amo essa pessoa. Mas término, finalização, transformação de uma relação pode ser um gesto de amor. Uma das grandes dificuldades que há no fechamento de ciclos e na despedida de relações é a narrativa de que, se ainda amamos aquela pessoa, então devemos permanecer com ela. Parece haver um pano de fundo orientando que a única forma justa de encerrar um vínculo é quando não há mais amor ali. Isso abre margem para que relações abusivas se fortaleçam e persistam, uma vez que esse amor romântico se torna um combustível para continuar perdoando e insistindo a qualquer preço. Esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Ela continua falando, ficar relembrando como as coisas eram ou como gostariam que fossem, por suas vezes é a maneira de evitar enfrentar a realidade atual do relacionamento. O bom passado não deve ser usado como moeda de chantagem para as violências ou os desencontros do presente. E que é muito comum nas pessoas e que elas ficam resgatando o passado e se apegando a esse passado para se manter nessa relação, mas que no presente essa relação já não faz mais sentido. Não faz mais sentido essas pessoas estarem juntas, mas esse apego ao passado, uma certa nostalgia e esse desejo de volta ao passado faz com que essas pessoas permaneçam pela questão também de fazer dar certo, e nisso as pessoas vão se machucando, o que não é nada bom, né? Nos mais diversos tipos de relações, das familiares às afetivos sexuais, permanece esse mito de que se há amor, deve-se ficar. Mas talvez nos caiba cogitar que é possível amar e ir embora. Afinal, se o único critério for esperar que o amor acabe, quem sabe quando isso vai acontecer? O que vivemos com alguém permanece conosco.
Podemos seguir nossos caminhos, levando parte dessa bagagem, mas sem nos intimidar com o fantasma de que todo amor e todo desejo devem ser mantidos a qualquer custo. Muito interessante, né? Essa perspectiva da Geni. E eu vou trazer um ponto que eu também achei bem fundamental que ela abordou, que é a questão do sofrimento. Quando estamos em sofrimento, fica difícil nos vermos em outra posição que não a de vítima. Mas precisamos nos lembrar que nem todo sofrimento parte de algo ético. Também podemos sofrer quando nossa posse e controle falham ou quando desobedecem a cerceamentos. Frequentemente, a única saída vislumbrada para que o sofrimento cesse é aquela em que a pessoa amada cede às exigências de quem sofre, mas isso, no geral, só adia a próxima crise, agravando a dependência abusiva. E aí, ela traz, já na página 144, um tópico mesmo sobre sofrimento. De que se estou sofrendo, estou certo. Ou se me amasse, não me faria sofrer. São falas comuns no contexto das relações interpessoais. Esse tipo de equação simplifica questões muito complexas. A origem do nosso sofrimento é polissêmica. Pode ser resultante de uma violência, mas também pode advir de uma expectativa frustrada, de uma chantagem mal sucedida. Por exemplo, um misógino pode genuinamente sofrer se sua companheira desobedecer o combinado, de não usar roupa curta, mas isso não isenta do machismo. E aí esse ponto que ela traz, que nem todo sofrimento parte de algo ético. E aí tem questões de que você precisa acolher o seu sofrimento. Nesse sentido, por exemplo, podemos pensar que o homem precisa lidar com essas questões no seu próprio processo terapêutico, entender que é uma atitude machista, por exemplo, acolher essas inseguranças e pensar sobre isso, mas não legitimar no sentido de que obrigue a mulher a não fazê-lo sofrer, não usando roupa curta, por exemplo. Então, é essa questão que ela traz, que, tipo, nem todo sofrimento parte de um critério ético-político, entende? Assim, de que nem todo sofrimento é ético. E aí, você acolhe o seu sofrimento, vai lidar com essas questões, vai elaborar e vai repensar a forma como você foi socializado, por exemplo, no caso dos homens, nesse sentido de sofrer por ver mulheres usando roupa curta, por exemplo. Esse homem tem que repensar o que ele acredita que é esperado de uma mulher, ele tem que lidar com isso. Mas isso é algo dele, ele acolhe, mas não pode obrigar a mulher a seguir o que ele acredita. E aí é muito importante a gente falar sobre isso. E aí ela traz, não duvidarmos da concretude de um desconforto não significa, como mencionado, concordar com sua demanda. Esse é o ponto. Sentir um desconforto não deveria significar autorização moral para ações violentas de punição. É exatamente o ponto. Reconhece o desconforto e vai lidar com isso, mas a pessoa não é responsável por aplacar esse sofrimento. E é muito importante a gente pensar sobre isso, e ela traz, como saber se o meu sofrimento deriva de uma violência ou de uma frustração minha? Se você está sendo vítima de uma violência e de que realmente você foi machucada por uma pessoa, ou se é uma frustração sua, que aí é o seu processo, você tem que lidar com isso. Você tem que dar conta disso, por exemplo, no seu próprio processo terapêutico. Essa é uma pergunta interessante. Em algumas perspectivas psicanalíticas, ela traz aqui: frustração corresponde a um momento em que acreditamos que a nossa falta existencial pode ser completamente preenchida pelo outro, e que, se isso não acontece, é porque ele ou ela propositadamente não quer nos dar aquilo que de fato teria. Mais uma vez, uma violência, questão de expectativas, as pessoas não vão suprir nossas necessidades e a gente tem que se ver com essas próprias faltas, a gente tem que lidar com isso, até mesmo a partir de um entendimento de que não é possível suprir essa falta, a gente é um movimento, somos seres faltantes e faz parte da vida. Em vez de acreditarmos que nosso sofrimento não existiria se o outro nos desse tudo aquilo de que precisamos, ou que se não recebemos isso é por má fé ou egoísmo,
podemos fazer o exercício de lembrar que a chave, a saída desse labirinto não está nas mãos desse outro, nem nas de ninguém, nem nas nossas mesmo. Então é isso, somos seres faltantes e que faz parte da nossa constituição e a gente precisa lidar com isso. E aí, para fechar esse tópico do sofrimento, ela traz, nesse tópico discutimos o fato de que o sofrimento isoladamente não pode ser argumento fechado para coagir e controlar. Mas eu gostaria de encerrar lembrando que, para além da origem do nosso desconforto, ele deve ser acolhido. Em outras palavras, por vezes, até conscientemente sabemos que o nosso desconforto é derivado de tentativas de coação da autonomia afetivo-sexual alheia, mas ainda assim sofremos e sentimos. É nessas horas que é preciso lembrar que existem dores que merecem ser acolhidas e dores que não. Não pedir ajuda, não aceitar receber acolhimento por se envergonhar e se culpar das próprias ações pode ser uma forma de praticar punitivismo, pedagogia que não nos leva a relações mais saudáveis conosco, tampouco com os demais. Então é importante falar sobre isso, dar nome, repensar nossas atitudes, pensar por que nos sentimos assim, para que a gente possa reelaborar e repensar novas formas de nos relacionar. E vamos finalizando falando sobre autoestima, beleza e norma. Ela traz: a construção de autoestima deve ser, portanto, necessariamente coletiva, sem que se culpabilize individualmente alguém por não se sentir confortável consigo quando o mundo lhe tira as condições básicas para isso. Descolonizar os afetos passa muito por esse exercício de fortalecermos coletivamente nossas nutrições, para reconhecermos nossa interdependência com os demais seres, para não deixarmos que a bússola colonial defina nossa beleza e importância no mundo. É interessante essa questão, né? Uma das mentiras que o capitalismo, filho da colonização, nos conta é de que só seremos amadas, amados ou amades, cuidados, respeitados, se formos a melhor pessoa, a mais importante, a mais inteligente e a mais bonita, com todos os critérios arbitrários que a ideia de ser melhor traz. Há todo um mercado de coaches vendendo receitas do que as pessoas, especialmente as mulheres e as pessoas sexo-dissidentes, devem fazer para segurar a pessoa amada. Isso é bem triste, né, gente? Isso vem desde muito cedo, pois crescemos acreditando que é preciso buscar esse primeiro lugar em tudo para sermos pessoas amadas, mas é uma armadilha. Os artistas, as artistas e a música que amamos são os melhores do mundo? Ou são as melhores pra gente? Por que aquelas artistas cujo trabalho nos inspiram, marcam um tempo na nossa vida, guiam a época da nossa história? E a comida e roupa favorita do mundo é mesmo a mais cara? O pijama mais confortável, a comida que tem gosto de casa, de lar, de abraço, nada disso precisa ser a melhor coisa do mundo para receber carinho e afeto, para fazer sentido para nós. Por mais que os padrões da norma tentem garantir ao contrário, nossas paixões, desejos e amizades em resistência nem sempre se destinarão ao pré-determinado do primeiro lugar. Nós nos ligamos às pessoas pela relação que é construída e é a receita que vem dessa combinação de ingredientes de cada ser que faz o sabor ser único e irrepetível. Na busca de tentarmos ser o que achamos que o outro deseja de nós, constantemente nos perdemos. E essa perda tira o brilho do olho, soterra o encanto, esmaece a alegria. Tentar impedir que as pessoas com quem nos relacionamos se encantem por outras pessoas não terá garantias de que continuaremos a ser amadas, pelo contrário. E essa questão da exclusividade, de ser o mais importante, o melhor, isso é muito adoecedor. E que, assim, as outras pessoas podem ter outras relações, as pessoas com quem relacionamos, nossas amigas, podem ter outras amigas, isso não tira a nossa importância, cada relação é importante. E aí ela traz aqui um ponto interessante sobre espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? E aí ela traz uma reflexão que a sociedade dominante nos ensina que ser bonita, a mais bonita, é o topo da felicidade. Que havendo outras pessoas mais bonitas do que nós, seja lá com que critério arbitrário isso se averigua,
elas deverão ser destruídas, pois são inimigas da nossa paz, da nossa alegria. E isso é muito complicado, da gente ter essa necessidade de aplacar aquilo, as pessoas mais bonitas, e por quê, né? Mas o quanto que a gente aprende isso desde a infância, lá na Branca de Neve, né? Penso que, em vez de só encontrar a paz na resposta negativa do espelho, devemos elaborar, desmistificar a expectativa que colocamos no olhar desse outro romântico para termos a validação no mundo. Então, é muito importante a gente repensar todos esses pontos e acolher todas as nossas inseguranças. E eu vou finalizar aqui com um poema que ela traz sobre essa reflexão desse lugar, de primeiro lugar. Quando você admira a beleza de alguém, é necessariamente porque acha feia outra pessoa? Quando você admira a sabedoria de alguém, é necessariamente porque acha pouco inteligente quem ama? Quando deseja alguém, é necessariamente porque não deseja quem ama? Nem todo brilho alheio informa nossa opacidade. Nem todo encanto alheio comprova nosso desencanto. Nem tudo gira em torno de nós. Você só ficaria feliz se a chuva regasse apenas você? Que só você, o sol trouxesse luz e calor? Que o ar só circulasse na sua respiração? O que queremos quando demandamos exclusividade na alegria e no prazer? Que alta autoestima é essa que só encontra paz e serenidade na exclusividade? Por que desejar uma primavera de uma flor só? Um enxame de uma abelha só? A lição dos nossos parentes rios, terra, vento, pássaros é de que a saúde está na floresta, na diversidade, né? E não na monocultura. Então é isso, gente. Encerramos com esse episódio, esse livro fantástico, Descolonizando Afetos, de Jenny Nunes, para a gente desconstruir, repensar, reelaborar muitas das questões e outras experimentações sobre outras formas de amar. E se você gostou desse episódio, se você percebe pessoas que precisam ouvir sobre isso, compartilhe com o máximo de pessoas que você achar. E se você gostou e quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram é @psicóloga Mariana Borges. E até o próximo episódio de Liliths.